Conta pra gente um pouquinho, Claudio, da sua história, por que essa paixão por cerveja e em qual momento você decidiu realmente partir pro lado de ser sommelier, enfim, conta pra gente aí. Maravilha. Bom, você fez aquela pergunta, né? E hoje o politicamente correto não nos permite falar, mas como a gente já, né, idos de 76, né? Naquela época as coisas eram um pouquinho diferentes. Sim, bebi cerveja antes dos meus 18 anos. Obviamente escondido dos meus pais. Aham. A sensação que me deu ao tomar o primeiro gole de cerveja foi aquilo que eu acho que eu carrego até hoje. Graças a Deus não sofro de alcoolismo. Eu permeio profissionalmente já há bastante tempo, né? Mas enfim, tomei um pouquinho, tal, aquelas coisas de adolescente, Vamos ver qual é que é. pular o muro da escola e tomar um rabo de galo às 7 da manhã, fiz também, uma Maria Mole, né? Fazia. A famosa porradinha, quem não fez? Porradinha com soda, pau, delícia. Bom, enfim, aí em 1994, eu com meus 18 anos de idade, eu faço aniversário em janeiro, então já conto o ano inteiro. Foi a primeira importação em larga escala de cervejas alemãs, né? Veio a Erdinger para cá, a Steiner e tal, não sei o que lá. E eu tava Ninguém conhecia, o mercado totalmente desconhecia. E detalhe, eu nasci na freguesia do Ó. O frango. Então, eu ia de bicicleta e mobilete até o Frangó para tomar Guaraná. O Frangó, se não me engano, ele foi inaugurado em 1987, 88. E eu já frequentava ali a Praça da Matriz, que era um pouquinho longe de casa, mas eu ia. E eu tive primeiro contato com aquele negócio ali. E a Erdinger veio pesada em 1994, se não me engano, foi a primeira importação de Erdinger. E eu tomei aquilo, falei, meu Deus do céu, né? Não quero mais tomar, tá? Mas não quero mais tomar, mas o dinheiro era curto e eu tomava, então... E o copo era grande? Eu tinha... Continua. Boa, mas eu tinha na frente da minha cama, assim, uma flâmula da Brahma e um copo, um negócio de plástico do copo da Erdinger. Então foram minhas paixões. E a partir de então eu comecei a tomar tudo que vinha para o Brasil. Já tinha 18 anos, já podia ir no Frangó, sentar na mesa e pedir. Então comecei a tomar algumas cervejas diferentes, mas nunca usava, porque as cervejas, principalmente as cervejas belgas, as trapistas, era um preço meio que inacessível para mim naquela altura. Foi quando, em 2009, eu já, com uma outra vida, era executivo de tecnologia já, aí numa vitória do Corinthians, eu estava num bar ali em Perdizes, e por conta dessa vitória abriu-se uma La Trappe Quadruple. Quem não sabe, La Trappe Quadruple é uma cerveja holandesa produzida por monges né, da dissidência trapista, né, dos cistercienses, os reformados da estrita observância. É aquela garrafa que vem com rolha? É isso, 750 ml, coisa mais linda. Eu tomei aquilo, cara, eu falei, isso não é cerveja, eu preciso estudar essa droga aqui. O que é isso? Né? O que é isso? Super complexo. Aí coincidiu que eu comecei a estudar de forma autodidata em sites gringos ou sites nacionais, que era a produção, o que era isso, o que era aquilo. Em 2010, o meu finado sogro da época, ele tinha uma pousada, ele faleceu, e eu, com meu cunhado da época, a gente resolveu reformar a pousada e tematizar. Isso foi em 2010. Aí eu comecei a estudar o mercado, quem eram os importadores, quem eram os produtores, quem eram os fabricantes e tal. E eu transformei aquela pousada em 2010 para 2011, uma pousada cervejeira que tinha toda a coleção de trapistas, tudo tinha Colorado, tinha Invicta, tinha as cervejas que tinham na época, lá Baden-Baden, antes delas serem compradas né, pelas grandes corporações. E tinha toda a linha da Erdinger, da Weihenstephaner, cervejas alemãs e tal. Eu tinha 70 rótulos de cerveja lá em 2011, numa pousada em Piracaia. Conseguir essa importação? Não, já tinha uma importação regular, né? Foi aí que eu comecei. Aí eu visitei um bar que todo mundo fala minha segunda casa ou meu escritório, que é o Empório dos Pinheiros EAP. Entendi. Eu cheguei lá, naquela altura já tinha mais de 20 taps, já tinha umas 600 rótulos de cerveja. E eu falei, eu não saio daqui enquanto eu não entender tudo essa porra aqui. Desculpa o palavrão. E aí, me matriculei em escola de sommelier. A primeira escola minha de sommelier foi na Associação Brasileira de Sommelier, tinha uma chancela da Instituição Italiana de Sommelier e ministrada pelo Instituto de Cerveja Brasil, ICB. Saí de lá, sabe que eu estava com tanta fome de aprender,
aquele negócio que eu falei, cara, não tá legal, falta alguma coisa, Falta ainda. e eu quero saber o que o professor sabe, cara. Então, aí eu comecei a estudar outros livros e tal, comprar livro, aí eu comecei a ir para fora. Né? A primeira vez eu fui, acho que em 2012, para a Bélgica, porque queria visitar um mosteiro que não vinha para cá, Tá. que é o mosteiro de San Sixtus, que fabrica Westvleteren 12. Essa cerveja foi considerada a melhor do mundo durante muitos anos e só vendia na porta do mosteiro. Caraca. Então, quando eu fui lá, foi assim direto, desci em Bruxelas, fomos para Bruges, de Bruges fomos para lá. Tá. Quando o cara serviu a gente, era um indiano, inclusive, eu perguntei primeiro para ele como se fala, porque eu não sabia falar Westvleteren. Não sabia, Westvleteren, enfim. E ele falou, quando ele serviu, comecei a chorar ali. Falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, não tem jeito, e vamos começar a fazer isso. Vamos embora. No ano seguinte, eu comecei a fazer o meu tour para a Bélgica e todos os países cervejeiros europeus. Aí o negócio começou a desenrolar, né? Então, comecei a dar palestra, fiz uma segunda escola de sommelier. Nesse momento você ainda trabalhava com TI? TI? Com TI, executivo de TI, já desde 2001 Tá. e tal. E aí eu fiz meu segundo curso de sommelier, falei, ok, sim, um pouquinho mais. Aí abri uma turma lá de mestre em estilos, que é um aprofundamento em estilos cervejeiros. Fiz todos os cursos de especializações que tinham, um flavor of flavor, né? Avaliação sensorial, análise sensorial, fiz harmonização. Tudo que tinha para fazer. Tudo que tinha que fazer. E fui fazendo. Comecei a dar palestra, minhas viagens começaram a acontecer. Que legal. E aí eu fui convidado para fazer uma coimportação, porque eu tinha muito contato já na Bélgica até então, lá para 2016. Eu consegui trazer uma trapista italiana que tinha na época, que era novidade em 2015, a trapista italiana chamada Tre Fontane. É uma cerveja, era uma triple com adição de eucalipto do próprio mosteiro, tem muita história por conta desse eucalipto. E trouxe para cá com mais outras marcas belgas e comecei uma distribuição, tal, não sei o que lá. Aí falei, preciso agora aprender a produzir, porque eu já tinha só curso de produção caseira, fazia cerveja com um monte de cervejeiro e tal. E aí eu fui fazer curso de tecnologia cervejeira avançada para profissional. Tá. Fiz isso, dei aula no Senac, né? É muita coisa que eu fiz. Parece que não cabe, mas... Cabe. Aí no Senac, que eu fiz meu segundo curso pela Damens, a Damens saiu, é um instituto alemão, que foi a primeira escola de sommelier do mundo, acho que foi em 2009 que eles começaram lá. Eles saíram, então eu com um amigo meu, Marcelo da Alvorada, Marcelo Mensch, a gente assumiu as cadeiras da docência de sommelier e criou um novo curso de sommelier do Senac. Então, estava ali, aí depois eu fui convidado, depois dessa distribuição de cerveja, tal, que o meu sócio nessa empresa de viagem turística cervejeira, ele voltou para a Bélgica, ele era belga, voltou para a Bélgica, ele fazia o hunting lá, eu escolhia a cerveja, trazia aqui, distribuía. Foi essa hora que deu aquele clique, eu falei, cara, eu acho que eu vou largar TI. Isso já estava 2016 para 2017. Aí eu fui convidado para mudar para Portugal. Que o trader ficava em Portugal, era um brasileiro que ficava em Portugal. Vai para lá porque você faz toda essa parte de hunting, você faz também a parte de documentação, contém exportação e importação, e você vai também cuidar do mercado local de cervejas. A gente pegou uma parceria com a Missardini, que era uma empresa luso-brasileira de cerveja artesanal lá de Portugal, e fazer distribuição aqui. Bom, foi que foi. Acabou alguns percalços ali, por conta, a empresa não era de cerveja. Eu saí, até assumi a cadeira de sommelier de cervejas do Delirium Café Lisboa durante um tempo. Foi um tempo de transição, porque me convidaram para dirigir uma cervejaria aqui do Brasil, já de amigos meus, que era da cervejaria Synergy de Sorocaba. Synergy do Catavento. Catavento. Isso. E é uma cervejaria já muito conceituada, com uma cerveja que ficou muito famosa, que mudou paradigmas, a Hop It Up, que inclusive eu estava junto com a Hop It Up. Eu estava junto. Ei, tio. Eu e o Ronaldo Rossi fomos dar uma palestra em Sorocaba, no começo de 2016. E aí eles estavam ali, estava a Everbrew e a Synergy ali, começando. Né, são duas cervejarias muito conhecidas hoje. Aí eles foram assistir minha palestra, os sócios da Synergy já pegaram meu contato e tal. E eu falei, olha, tá começando um estilo de cerveja bombar. Já no Brasil, acho que já a Ocos Pocos e a Trilha já tinham feito, que era New England IPA.
né? Que é a IPA, todo mundo já tomava há muito tempo, mas era um outro estilo de fazer IPA, mais turva, mais aromática, menos amarga. E eu falei, Du, né, o mestre cervejeiro sócio lá, vocês precisam fazer uma dessa, cara, não perde não. Ele falou, ó, já tem uma receita, já tá fazendo aqui. E 2 semanas depois ele trouxe para São Paulo, no EAP, a gente tomou, estavam outros sommeliers ali, produz. Só que não tinha fábrica para produzir isso daí na época. Só tinha uma, que estava inclusive enlatando, que era a Dádiva, ali de Itupeva. E, coincidentemente, a Luísa, a fundadora, a sócia da Dádiva, era uma amiga minha da primeira classe de sommelier, que é amiga até hoje. Liguei para ela falou, cara, não tem tanque, tá todo mundo procurando a gente. Falei, Lu, é para mim. Ela falou, me dá 5 minutos. Me ligou de volta e falou, tem que ser daqui 2 dias. Liguei para os meninos e falei, consegui. Vai produzir na Dádiva em 2 dias. Se vira. Que legal. E aí nasceu a Hopirama. Corre. Bom, voltando para a história, né? Aí fiquei ali na Synergy 3 anos, dirigindo uma cervejaria onde eu tive acesso à produção em si. Peguei todo aquele conhecimento que eu já tinha teórico, coloquei em prática. Aplicou. Fiz a distribuição, conseguimos crescer muito, inclusive dentro da pandemia. Aí chegou a hora de eu procurar novos ares e fui para a Cerveja Voz, que é uma referência de produção de lagers, só produz lagers no Brasil. E o Júnior Botura também e a Mariana, que são os sócios, são muito amigos meus. E eu falei, olha, 3 anos, deixei a Synergy OK, agora eu vou ficar mais em São Paulo, não vou mais ficar em Sorocaba. Passei os últimos meses lá na Voz, aí eis que veio o convite de um amigo meu, que estava na classe do Thiago Gross, né? A gente estava falando de um amigo em comum, que é um cervejeiro que hoje trabalha na Suíça. Engraçado. Ele se formou na mesma classe, então eu tive uma amizade bacana com ele. Ajudei a formar o bar, que era um sonho dele, fazendo o caminho de Santiago de Compostela até... Aí você já vai saber por que do nome Peregrinos daqui a pouco. Então ele, com alguns outros amigos, inclusive televisivos e tal, resolveram montar o Beco da Vila Olímpia, um espaço, uma vila de containers, um espaço cervejeiro, cultural e gastronômico, muito bacana. Aí ele falou, faz uma receita para mim aqui e tal, não sei o quê. Fiz uma receita e falou, vamos fazer melhor, vamos abrir uma cervejaria? Falei, bora. E esse bora me trouxe até aqui hoje. Estou à frente agora da Peregrinos, sendo sócio, fundador, mestre cervejeiro e tocando pau. Aí o desdobramento dela é a Peregrinos Comercial, onde todas essas marcas de cerveja... Eu vou falar que hoje, graças a esse meu extenso tempo já nesse mercado, eu fui agraciado com bons amigos. E esses amigos hoje me procuraram, então tem a Peregrinos Comercial, que é uma revenda distribuidora, uma terceirização do departamento comercial para outras cervejarias, e a Peregrinos Cervejaria. E aqui estamos hoje falando disso. Que legal, que história incrível. Vamos destrinchá-la aí já. Bora! Moisés, cara, muitos anos aí vendendo festa de formatura, dormindo pouco, não sei se agora é diferente eu dormir pouco, mas o que te levou a largar isso e cair para esse mundo também, cara? Então, eu trabalhei 12 anos, né, com formatura e tal, mas antes disso, bem antes, para começar a história meio resumida, assim, talvez eu passe por cima de alguma coisa que me esqueça, mas eu acho que eu tive primeiro contato também com cerveja artesanal, assim, com certeza que foi a Erdinger, e aí aquela coisa, nossa, isso aqui é o supra-sumo, e aí o copo daquele tamanho. Onde você estava todo esse tempo, né? E daí Aquele quando ritual, né? Isso que eu ia falar. E aí quando você ia num bar, num pub, você sempre, vou tomar uma Erdinger e tal, aí você ficava olhando o cara ali, a mina servindo você e tal, aquele ritual, daí você comprava uma em um mercado, daí tentava fazer em casa, tal, devagarzinho para dar certo. Aí depois eu comecei a frequentar bar, pub, assim, que tinha cerveja desse tipo, né? Ou alguma outra que eu não conhecia, mas também não era aquela coisa, nossa, eu tô tomando uma Vit, eu olhava alguma coisa que me chamava atenção e ia. Eu comecei, sei lá, O'Malley's, daí tinha Erdinger, mas também tinha
uma Guinness. Eu já falava, Opa. isso daqui... London Pride. London Pride, mas daí, antes da London Pride, pra mim veio uma... Hobgoblin, a do Duendinho. Isso, Rocco Blanc. Que eu também não sei se é assim que se fala, mas a do Duendinho foi antes de London Pride. Mas tinha também, lá tinha Fuller's. Então eu já comecei ali. Escola inglesa, mas pô, já era mais legal do que tomar várias outras de mercado aí. E foi uma coisa que eu sempre gostei, e daí, ao longo do tempo, fui encontrando, sei lá, pessoas tipo Gross e outros amigos que começaram a desenrolar em casa. Eu falava, pô, que legal, né? Despertando uma curiosidade, que legal deve ser fazer a sua breja, colocar para os seus amigos e tal. E daí eu falei, não, beleza, uma hora vai dar certo de alguma forma. Aí continuei, né, nesse caminho das artesanais, e aí tomando coisa nova, aprendendo, pô, são estilos, tem vários tipos, fica assim por causa de malte, fica assim por causa de lúpulo, fica assim, enfim, por vários motivos, e começou a me interessar mais. Aí você vai para uma leitura, você vai numa braçagem aberta, vai indo para esse lado, aí, pô, Gross ali também sempre, pô, tem essa aqui, prova essa, aí amigos, fiz essa, prova aí, pau, mas não era aquela coisa ainda que alguém te dá uma que fez em casa, você consegue perceber um defeito, não, mas aquilo ali tá já legal, mas aí legal. Alguém começava a falar, não, mas isso aqui eu falhei, aí você percebe, começa a falar, pô, é isso, aí o cara onde fala, tá o erro aí, né? Sente um gostinho de pipoca? Eu falava, como? Assim. Pipoca do Cinemark, né? Manteiga. Pipoca do Cinemark, você não sente uma manteiguinha aí? Eu falei, pô, é complexo o negócio. E aí fui indo para esse lado, comecei a ler mais, estudar mais, né? Aí perceber aonde eu tinha que fugir, né? Porque tem bastante coisa ruim, mas vamos pular essa parte, enfim. Comecei a estudar, e aí um amigo meu um dia falou assim, pô, um amigo que abriu um bar uma época, falou assim, pô, eu vou fazer uma breja, vou chamar uma galera. Vamos rachar uma receita? A gente põe, eu tenho barril, tal, a gente manda sanitizar, põe aí o que tiver, a gente toma. E a primeira cerveja que eu fiz, cara, foi uma IPA meio, não sei se IPA exatamente, ou APA, uma American, tipo clone da Brooklyn. É uma English IPA, né? Isso, ela ficou bem legal, assim. E, pô, lógico, né? Daniel deu uma passada na braçagem para ver se tava tudo certo, uma galera apoiando. E a gente tava fazendo num lugar, pô, legal, panelinha já automatizada. Isso é luxo, tá? Isso é luxo. A gente evoluiu aí, subiu um degrau. A gente tinha um fermentador de, sei lá, de 30 ou 35, um da MEC legal. Sino hidrocônico já? Já. Já era cônico e tal, então geladeirinha com clique, dedicada, só pro negócio. Sem erro. Fizemos, deu certo, e aí a gente começou, pô, daí aquela ali tava acabando, pô, vamos pra próxima. E isso aí em São Bernardo, e a gente comprava os insumos na Brewhead, que não era no mesmo endereço que a gente tá hoje, era próximo, mas a gente já ia lá comprar. Então eu tô trabalhando agora com os caras que eu já conhecia quando eu comecei. Era teu fornecedor, agora virou... A gente ia lá agora. Eu trabalho na Brewhead, que é um brew shop, né? Para quem não conhece, é uma loja de insumos e equipamentos cervejeiros, e tem de tudo mesmo: malte, lúpulo, levedura, panelas, fermentadores, tudo, os engates. Sanitizantes e tudo mais. A Brewhead, na verdade, foi o primeiro brew shop do Brasil que trouxe Keglan, né? A gente foi o primeiro
somos ainda, né, distribuidor oficial. Então tem bastante coisa legal para conhecer. E daí eu já tinha um contato com isso, e os caras estavam precisando, eu falei, pô, falar com o Luciano, já me enfiei. Você já tinha o caminho ali. Tô lá, e ali também no espaço tem, o Luciano abriu uma cervejaria, né, uma cervejaria cigana, então tem parceiros que fazem as receitas da casa, né, pra gente. A gente tem ali uma APA, temos 2 IPAs, né, uma IPA que ele chamou de IPA Europa, com lúpulos, só lúpulos do leste europeu, e uma segunda que ele chamou de Austral, que daí é só Nova Zelândia, África do Sul e Austrália. E também temos uma German Hop Lager, que ficou sensacional, só com uma lager mais lupulada com uns lúpulos alemães ali. Então eu faço bar com eles, e daí tem essas da casa, e aí, entre outras, né? A gente tem uma Pilsen, né? Que não pode faltar, e mais 10 torneiras que aí a gente vai revezando entre outras cervejarias. E aí, para resumir... Tamo lá. É isso.